pessoal, tudo bem? Sou Fernando Ferroni, escritor e coordenador do Clube de Ficcionistas, e hoje trazemos a vocês mais um episódio do Narrar Ficção, o podcast do clube. O Clube de Ficcionistas é um coletivo de leitura e escrita focado na análise de obras literárias. Nosso objetivo é aprimorar nossa própria escrita, nossas próprias ferramentas de escrita, e para isso nós estudamos os aspectos formais dos mais variados tipos de narrativas: romances, novelas e contos. O Narrar Ficção é um projeto paralelo do clube. Seu título faz menção à obra do nosso padrinho, Luiz Antônio de Assis Brasil, A Escrever Ficção. Aqui buscamos aprofundar o debate, então sempre convidamos escritores para debater, para dar sua visão particular sobre alguma obra que a gente debateu no clube. Já temos alguns episódios neste canal e convidamos todas e todos para assistir, para se inscrever lá no YouTube. Nossa convidada de hoje é Yara Biderman. Yara nasceu em São Paulo em 1961. Formou-se em jornalismo pela PUC São Paulo em 1983 e em 2011 foi pesquisadora convidada da Faculdade de Jornalismo da Universidade de Cardiff, no Reino Unido. Trabalhou como repórter e editora nas redações do jornal Folha de São Paulo e do núcleo de revista das editoras Globo e Abril. Cobriu as áreas de comportamento, saúde, ciência, cotidiano e cultura. Atualmente é editora da revista 451. Crítica de dança e membro da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, foi curadora de festivais e prêmios de dança no Brasil. Crítica convidada de festivais internacionais na Itália e na Polônia. E autora de ensaios sobre dança para publicações da São Paulo Companhia de Dança, do Itaú Cultural e da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Tantra e a Arte de Cortar Cebolas é seu primeiro livro de ficção. Seja muito bem-vinda, Yara. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. A obra que debateremos hoje é Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, da paulistana Mariana Salomão Carrara. A obra foi publicada pela editora Nós e finalista do Prêmio Jabuti. Leia um resumo. Trata-se da história de Aurora, uma septuagenária encontrada desmemoriada à beira de uma estrada, procurando por Camila. Aurora é levada para um abrigo, onde, com a ajuda da assistente social Rosa, tenta reconstruir suas memórias. A cada dia, Aurora apresenta uma nova versão de sua história. Ora Camila é sua filha, ora uma amiga de infância. As lembranças de Aurora são fragmentadas e questionáveis, refletindo sua obsessão pela morte e a perda. A obra é um mosaico de memórias reais e fictícias, onde a protagonista tenta encontrar sentido em sua vida e superar o medo da morte e da solidão. Neste livro, a premiada escritora explora temas como maternidade, morte e esquecimento, com um toque de humor e leveza, apesar da seriedade dos assuntos. Yara, a ficção, ela cumpre muitos papéis, mas eu acredito que, sobretudo, ela é uma espécie de fuga da realidade. E, como leitores, para que a gente possa participar dessa fuga, é preciso que a gente seja, de uma certa maneira, enganado. E faz parte desse pacto que a gente estabelece com a pessoa que escreve, né? E, por outro lado, a memória, tanto a memória individual quanto a memória coletiva, ela cria e altera essas histórias constantemente, principalmente quando existe um grande decurso de tempo entre aquilo que aconteceu e o momento em que estamos narrando aquilo que aconteceu, né? E a Mariana, nesse livro, ela tem uma frase muito interessante, que são releituras de um mundo que já foi. E no caso do livro que nós estamos lendo, né, a memória e o esquecimento, eles são fundamentais na narrativa, né? Esse tema é essencial para conduzir o leitor através dela. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: como você acredita que a Mariana, que é a autora, ela se vale desse tema da memória para mostrar quão inconfiável ou quão pouco confiável pode ser o narrador? Que aqui, nesse caso da história, é um narrador em primeira pessoa. Bom, é muito interessante essa sua pergunta, que, claro, tudo isso é a matéria-prima, né, da ficção. Na verdade, a primeira parte eu tendo a discordar de você. Eu não acho que a literatura é fuga da realidade. Eu acho que a literatura é uma realidade em si. Eu não acho que seja fuga. Eu acho que pode ser até um jeito de você
interpretar a realidade, talvez, ou enfim, ver outras possibilidades no que a gente chama de realidade. Então, na verdade, a literatura é sempre outras possibilidades. E, claro, daí voltando na matéria-prima, a memória é muito, e a memória, ela é sempre criada, né? A gente acha que é, eu acho que ela mas a gente cria narrativas do que a gente lembra, do que a gente é, etc, né? Enfim, que é o que cria a nossa própria identidade. Isso acho que, de uma forma ou de outra, deve estar tá em maior ou menor grau em toda a ficção, mas uma das coisas interessantes desse livro é que ela pega exatamente isso e coloca esse no plano da frente, né? Coloca na cena, ela está falando de memória, sim, e ela está falando de memória de uma pessoa que perdeu a memória, que já é a contradição em si e o paradoxo. E eu acho que isso, a literatura vive dessa coisa também, que não, a gente, né, quer ter sempre resposta certa, sim ou não. E a literatura, a boa literatura, o que ela faz, ela trabalha com a ambiguidade, com a incoerência. E ela, bom, enfim, ela usa isso, não é que ela... A questão do narrador não confiável é toda a questão, inclusive, eu acho que do romance moderno, o contemporâneo mais ainda. O contemporâneo já pegou, já deixou de ser confiável, estamos aí. Então, o romance contemporâneo já parte disso, né? O que ela bota, esse livro bota assim, na verdade, na frente da cena, é como a memória não é confiável, ou, na verdade, a memória é uma criação, a memória é uma ficção. E a verdade dela, na verdade, é a nossa narrativa, né? É a narrativa. E a gente cria narrativas, na verdade, para tudo. Então, não é só quando a gente escreve, quando a gente lembra, a gente está criando uma narrativa, né? A gente vai preenchendo também com a nossa própria ficção esses pedacinhos aí que ficam soltos, Exatamente. né? Interessante é que aí ela tem várias narrativas aqui, né? São várias formas de preencher essa história, né? Com essa memória. Bom, no seu livro de contos, Tantra, a Arte de Cortar as Cebolas, que eu adorei, pela editora 34, existe uma metáfora, pelo menos eu vi como uma metáfora, assim, sobre as camadas de identidade. Embora a camada exposta na maioria dos contos seja uma camada mais ácida da vida, né? E já no livro da Mariana Carrara, a identidade da personagem é que parece determinar as memórias, né? Como a gente estava falando. Então, como você acredita que essas cenas, esses capítulos, como eles foram sendo construídos assim, como que a autora ela foi fazendo no desenrolar desses capítulos com que essas camadas da narradora e de mais personagens, tudo eles fossem sendo revelados assim, como que pode ter sido essa construção? Não, eu acho que é muito legal nesse livro justamente como a Mariana vai trazendo uma personagem, ela vai construindo uma personagem, a gente vai construindo essa personagem através de lacunas. A gente não constrói as camadas, a gente começa a conhecer e saber dessa personagem pelo que não é dito, pelas ausências, pelos silêncios, pela deslembrança, pelo que ela não lembra e como. Então, assim, ela vai criando uma personagem muito complexa, porque você... Até esse mistério, né? O mistério que é essa personagem, para você que está lendo, você fala assim, mas afinal, qual é dessa mulher? Qual é? Assim, eu tô com pena dela, eu tô achando que ela é legal, eu tô achando que ela é, na verdade, enfim. E você não chega a nenhuma conclusão. Assim, se ela é isso, é aquilo. Por quê? Porque a gente é isso e aquilo. A gente não é bonzinho, ou legal, ou malvado, não, né? Não existe mais falando. Não é nada mais é confiável. Mas não é isso. É demasiadamente humano ser isso, né? Essa questão. Então ela vai realmente criando as camadas por causa disso. Porque ela vai te
derrubando o leitor, não é de derrubando, mas ela vai dando umas pequenas rasteiras no leitor no decorrer do livro. Então, na verdade, no começo você imagina uma coisa, daí você fala, não, mas ela tá mentindo, ela tá, né? E daí você vai construindo uma narrativa linear, mas a vida não é linear. E é isso, e não é linear. Então, assim, essas camadas, sim, vão criando-se camadas até você desistir e falar assim, não, ela é o que ela é, independente de várias camadas que tem, eu consigo entender algumas delas, eu consigo imaginar o que ela é, mas eu nunca vou ter certeza dessa personagem. Então eu sei da pessoa, né? Eu digo, da senhora em si, mas eu sei que o que ela está falando de abandono, o que ela está falando de solidão, o que ela está falando de relações mãe e filha. Então, isso daí, assim, é a minha leitura não vai ser tão ambígua. E a outra coisa que é interessante na criação de camadas é que ela dá, que são indicações temporais super bem, super trabalhadas, super elaboradas. Então ela também fala de uma parte social. Então ela faz um romance muito intimista, muito narração em primeira pessoa, né? Aquela coisa. Mas ela está falando de realidades sociais, então ela conta também um pouco da história recente do Brasil, porque a memória dela, da personagem, vai lá para os anos 70, a questão dos. Tá falando da questão dos desaparecidos, porque Sim. né, tem a questão do IML, né, do cara do legista que dá laudo, e ela cita isso, mas com muita fineza, muito sutil. E também está dando uma realidade de pessoas abandonadas hoje, que são não só os velhos, né, pessoas que são colocadas à margem, que tem a questão das pessoas, dos velhos e pessoas com menos condições econômicas, por exemplo, de ter cuidados. Sim, ela fala dessa questão dos cuidados, né? Uhum. E uma coisa que me chama muito a atenção é que, assim, digamos que a gente possa identificar alguns fatos nessa história, né? Então, a gente sabe que existe a Aurora, a gente sabe dos eventos que aconteceram na vida dela e etc. Mas, se fosse a Rosa narrando essa história, seria uma história completamente diferente, né? Se a gente tivesse um narrador em terceira pessoa onisciente, talvez, quer dizer, com certeza seria uma outra história também, mas nem por isso mais verdadeira também, né? Me parece que a maneira como você lida com esse material, e aí eu achei muito feliz a tua resposta à primeira pergunta, né? Como que você cria essas realidades alternativas por meio da ficção, né? Bom, a Mariana, a autora, né, ela disse em uma entrevista que morar com a melhor amiga dela foi a realização de um sonho de infância, né? E, sintomaticamente, essa melhor amiga dela chama Camila também. E ela disse em várias ocasiões também que um grande tema para ela, uma coisa que ela acha muito importante enquanto pessoa mesmo, que ela valoriza demais são os laços de amizade entre mulheres, né? E, inclusive, no final, ela até agradece a Camila por topar brincar com as verdades e fantasias delas, Muito né, legal desse isso. romance. Então, a gente pode supor que houve um retrabalho desse material factual, né, comum às duas, na construção dessa ficção, do É Sempre Hora da Nossa Morte, Amém. E assim, se é verdade que toda pessoa que escreve, ela faz isso, né, ela retrabalha aqueles elementos que aconteceram com ela, ou pelo menos na época dela, não é exatamente comum que as pessoas façam isso com pessoas tão próximas e tão queridas a elas, né? Então, eu gostaria que você comentasse, você que também é uma escritora, né, sobre essa dor e essa delícia que é se arriscar a trabalhar com esse material tão comum,
E tão disponível, mas ao mesmo tempo tão arriscado, que é essas relações tão pessoais que a gente tem com as nossas pessoas queridas. É uma coisa boa, assim, a dor e a delícia de escrever, talvez, né? É, eu acho que, assim, tem que ter o risco para você realmente escrever. É, eu, assim, faz lá. Eu acho que a gente, quando escreve, por mais que você esteja escrevendo uma coisa totalmente, até em terceira pessoa, ou uma coisa, sei lá, uma ficção científica, o que for, você está falando de você também. Então, tem um personagem mais diferente de você, supostamente, na hora que você cria esses, você está falando de você e você está falando na coisa dos... Eu, pelo menos, eu acho que muita gente... Na hora que você vai começa a criar o personagem, começam a aparecer várias pessoas que você conhece, algumas próximas, algumas não. E realmente, eu acho que dá um pouco de medo. Falar assim, nossa, mas eu não estou sendo injusta com essa pessoa. Você nunca vai dar conta, né? Então, o que eu acho é que geralmente, imagino que, a não ser, uma autoficção, né? Muito que cada um é cada um. Quando você faz, na ficção que você usa... Eu acho que todo mundo usa elementos de pessoas próximas para criar os personagens. Normalmente o que você faz, você mistura, nunca é uma só pessoa. Eu acho, suponho, até eu fiquei curiosa agora, perguntar para a Mariana, que essa Camila não é só a Camila, a grande amiga. Ela também tem elementos porque não é uma autoficção, né? Então ela também junta elementos de outras pessoas. Mas assim, eu acho que você resumiu. É dor e delícia. Dá uma angústia, dá um. Enfim, é legal arriscar, mas também é boa, é legal, é isso, é que nem a coisa do risco, é dor e delícia. Eu acho que isso resume melhor do que eu posso te explicar. Já aconteceu com você de alguém ter, digamos assim, se identificado, entre aspas, com algum personagem do conto. teu com algum personagem e ter te confrontado, assim, não no sentido de brigar, mas assim, tipo, sou eu que tô nesse conto, como que você fala assim de mim? Olha, não, nunca, não aconteceu ninguém. Mas já me pergunta, não a pessoa alguém que se sentiu eventualmente confrontado, identificado. Mas uma vez mais me perguntaram, quem é esse cara? Esse cara deve ter sido... Eu falei assim, não tem esse cara são vários, né? Eu acho que a gente faz um resumo, né, do que você viu na tua vida. Então, a gente coloca na ficção aquilo que você tem de bagagem. Então, e é claro, você usa pessoas, mesmo algumas pessoas que talvez eu não conheça. Eu uso muito isso. Pessoas que, na verdade, eu não conheço, mas eu imagino como elas são. Não conheço, assim, desde, sei lá, você vê uma pessoa em algum lugar, num bar que você não conhece, eu fico olhando a pessoa, vendo como ela age, e eu crio uma história para ela, eu invento. Então, assim, não é justo, talvez, com essa pessoa, mas ela serviu para isso. Então, eu usei essa pessoa para isso, mas ela daí já não é mais ela, é meu personagem, né? Não é uma reportagem, né? Não é uma reportagem, exatamente. Isso é a coisa da ficção, porque eu sou repórter. Eu fiz muito eu fiz muita reportagem, eu fiz muito perfil. E, inclusive, eu já fiz, assim, tem muita coisa. Eu já fiz um tipo de reportagem em primeira pessoa, sabe? Que é tipo minha história. Então, como se a pessoa conta para mim. Eu faço uma aspa como se ela estivesse contando em primeira pessoa, mas sou eu que estou escrevendo. Ela está contando, enfim, é toda essa questão, né? E na ficção é uma delícia que você pode falar o que você quiser, você pode inventar, não. Tá muito, né? Essa personagem está muito assim, então você vai misturando, mas nunca aconteceu de ninguém
De questionar. Não, de questionar, mas é louco essa coisa. É ficção, né? Quando, do conto do Tantra e Arte de Cortar Cebolas, quando ele saiu primeiro na revista Piauí. Ah, eu vi. E daí, tudo bem, eu botei, né? Você divulga, botei sei lá, no Instagram. E daí uma pessoa que eu não conheço, super brava, veio falar assim, mas no Tantra, que disse, é uma pessoa que segue o Tantra, imagina, né? Não pode comer cebola super séria, como se eu Meu tivesse... Deus. E daí eu falei, gente, mas isso mas é ficção, não tem nada a ver com Tantra. Então, eu acho que assim, as pessoas confundirem isso é muito ruim também, né? Assim, me cobrar que eu não estou sendo fiel ao Tantra, mas isso não é um tratado sobre o Isso é Tantra, sinto ficção. muito. Que é maravilhoso, mas eu não tenho condição de fazer sobre o Tantra mesmo, eu não conheço tanto assim. Aliás, esse conto é fabuloso, é maravilhoso, tem que ler, né? Tem que ler. E eu fiquei imaginando mesmo, assim, como você é jornalista, eu falei assim, gente, deve existir, assim, um ponto de partida, porque os personagens, eu até vou falar disso agora, são muito interessantes aqui. Eles parecem que estão sempre numa fronteira, sempre ali um lugar de não pertencimento, estão buscando alguma coisa. Foi a impressão que eu tive conforme eu fui lendo os seus contos, né? E aí parece que tem essa unidade, assim, esse fio condutor. E tem uma inquietação, uma quebra de tabu, né? E como eu falei, tem várias características aqui. Vi cleptomaníaco, tem gente no depressivo, tudo quanto é tipo de gente, pessoas bizarras, renegadas e tal. Então, sempre ali à margem, né? E seus personagens, apesar de isso ser um livro de contos, eles não são planos. Eu vi uma complexidade legal nos seus personagens ali. No caso do romance da Mariana, Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, também existem características obsessivas, um certo transtorno da personagem que a gente vai identificando ao longo da leitura, né? Então, é uma sensação também de não pertencimento que você vê. Que a gente estava meio falando disso agora. Bom, então, na verdade, como você bem disse, é uma coisa em contos, em narrativas breves e curtas, e as minhas são especialmente curtas. É uma coisa, num romance é outra, é claro, você tem que desenvolver. No caso das minhas personagens, o que acontece, acho que é isso, eu pensava muito nelas. Elas... E eu cortava, tem que cortar. Por quê? Eu sabia um monte... Como cebolas. Na verdade, eu sabia... Eu antes, quando eu estava escrevendo, ou quando eu começava, porque eu começo a escrever... A gente começa a escrever na cabeça, né? Médio, na verdade, começa a escrever na mão, mas daí você vai pensando, mas acho que antes de começar a escrever, às vezes, que tinha uma personagem que eu queria... que sei lá, que apareceu por algum motivo e depois ela entra numa história ou não entra, ou entra em outra, acho que pode ter acontecido isso também. Mas eu penso muito nela, eu começo a conhecer, eu sei um monte de coisas sobre ela, que eu não vou entregar tudo para o leitor, primeiro. A vontade nossa, ela é tal, ela é assim, daí você começa a querer justificar a personagem, né? E daí uma coisa daí eu tiro depois, isso é uma coisa de cortar, de escrever, porque dá vontade, não, mas eu queria, é tão legal essa parte. Não, eu vou deixar da personagem só alguns dados essenciais, ou não, sei lá, alguns dados, ou um detalhe, porque é nisso, né? Como detalhe que individualiza essa personagem e deixa ela mais rica. E tem outras coisas que eu sei e não vou contar para o leitor, ou seja, não interessa porque pode ser outra coisa, porque eu também não tenho certeza se era bem isso. E tem coisas que nem eu mesmo sei da personagem e tudo bem, acho que é isso, né? Mas então, na coisa do conto, a questão eu acho que é essa, assim, você até cria uma personagem cheia de características e que nos contos eu não tenho eu não descrevo fisicamente. Tem uma coisa que eu achei que nem poucos têm nome também, né? Mas eu sei um monte de coisa dessa personagem, isso me ajuda a escrever, talvez por isso elas fiquem mais complexa, mas eu não, é assim, a ideia na questão do conto é cortar muito mesmo.
não contar muita coisa assim. Eu falar, mas é tão legal isso, mas a gente tem que tirar o que a gente acha legal às vezes, né, para a economia da narrativa do conto. E na Mariana, então, assim, ela começa a complexidade dessa personagem, aquilo um pouco que eu falei antes. Ela também, é justamente você não saber Detalhes sobre... exatamente se é isso, o que ela está falando, porque ela que está falando de si, que é um pouco mais complicado ainda, ou complicado também no sentido de complexo ainda. Ela é totalmente não confiável, então como que você cria uma personagem que ela que vai se apresentar para você? Porque é isso, ela está se apresentando para a Rosa e a Rosa está tentando descobrir quem ela é. Inclusive por meio de outras coisas, porque na hora assim você percebe que ela, por exemplo, ela é uma mãe tão obsessiva, ou ela tem uma obsessão em relação a essa maternidade, até essa coisa do controle, não controle. Mas daí quando você aparece lá no fim, eu não acho que eu posso dar spoiler. Pode. Então vou dar spoiler. Pode, porque o clube já leu. Tá. Porque quando aparece, então, justamente você fica naquela dúvida. Mas quando aparece a filha, fala, resolvi o mistério, não, ela cria outro mistério. Total. Porque quando aparece a filha que não quer nem saber da mãe, e foi a filha que abandonou a mãe, você fala assim, quem é? Se essa filha que sei lá, um monstro no sentido de abandonar a mãe, ou se essa mãe que, na verdade, depois você retoma tudo que você lê, ela fala assim, não, muito barra pesada ter uma mãe que é completamente obcecada e que quer evitar que a filha, né, prender de qualquer jeito. Então, é super, né? É uma mãe totalmente... Você fala assim, jogo fora tudo que eu construí dessa personagem na minha cabeça até aqui, porque, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que essa criação, é tudo, então, assim, até isso, né? Você criar, por isso que essa coisa do romance também, eu não sei, às vezes as coisas vão acontecendo no meio, mas você criar toda uma coisa para no fim criar outra coisa, você imagina essa construção, eu não sei como ela fez, se ela já tinha imaginado isso, ou se ela fez isso e também voltou e deu uma... Né, voltou nela mesmo, voltou na personagem, não só para descobrir. Ó, eu pôr na mão na frente do microfone. Não só para descobrir a personagem, ela mesmo. Eu acho que. Eu não falo por todo mundo, mas eu acho que muita gente, você mesmo, enquanto você está escrevendo, o autor. Não sabe tudo mesmo, ainda bem, não sabe tudo da personagem. E ele mesmo vai descobrindo. Então, eu acho que o leitor faz junto essa caminhada e o leitor vai descobrir outras coisas que você não sabe, que também isso é muito legal, por isso que quando o livro vai para a rua, às vezes as pessoas me falam uma coisa, assim, uma interpretação, falam assim, nossa, que legal, eu não tinha visto, mas e faz sentido, então... Eu acho que é assim, essa construção dela é isso, no caso, é claro, é muito mais elaborado, muito mais difícil, não só por ser romance, mas por ser isso. Criar uma narrativa da memória de uma pessoa sem memória é muito louco. Aí eu lembrei, só para, não sei se é muito, eu vou viajar um pouco aqui, mas não é bem viajar, mas uma vez eu fiz uma reportagem, ou seja, compromisso, né, com os fatos, que era uma história em primeira, que era para ser escrita em primeira pessoa, era uma sessão que chamava Minha História, que tinha na Folha, que era de uma pessoa, um homem que tinha perdido a memória, eu estava com muitos lapsos de memória, depois que ele passou por umas sessões de eletrochoque. Como tratamento, é um tratamento, enfim. Não foi nada. Foi um eletrochoque, inclusive o moderno, que é mais... Enfim, tem várias questões, tal, mas foi isso. E eu fui... Ele morava em Minas, numa cidade quase no interior de Ouro Preto. Fui para lá e passei um dia conversando com ele. E o louco é assim, como que ele vai contar a minha história se ele esqueceu dessa minha história. Mas não é isso. E ela faz... Por isso que eu achei que a Mariana faz incrivelmente bem. Ele tem os lapsos, ele mistura as coisas
E, obviamente, é uma narrativa que não tem nada de linear. Agora, uma matéria, um livro, o mais legal, né, é não ser justamente, não ser, hoje, principalmente na literatura contemporânea, é não ser linear. Porque a memória não é linear nunca, nem quando você, né, tem ela supostamente intacta. E daí, o fato é que eu até escrevi isso na matéria para não achar que eu estou mentindo, eu falei, ele narrou com o auxílio da mulher e da filha, então elas iam lembrando dele de partes que ele lembrava, e daí fez essa aspa. Só que o que eu fiz? Da história que ele me contou, eu criei uma narrativa linear, porque é uma matéria de jornal. Sim. E daí, depois que publicou, assim, recebeu um e-mail dele, eu falei, ai, meu Deus, porque isso é mais responsabilidade do que tudo, né? Você dar uma aspa certa é fundamental, né? Não mudar as palavras da pessoa. Agora, imagina isso, uma inteira em aspas. Daí eu morrendo de medo, eu falei, ai, será que é uma responsabilidade com ele, que é um anônimo, né? Mais do que uma autoridade, o que for. E ele fala assim, que muito obrigada que você falou exatamente o que eu disse. Nossa. Eu não falei exatamente o que ele disse, porque, obviamente, ele não fez uma narrativa linear para mim. Então, assim, na verdade, é como assim que eu organizei aquele discurso, né? Agora, em ficção, o que a gente não quer narrativa linear em ficção. Não mais, pelo menos. Não sei se antes que gostaria, mas a gente não quer. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse livro, Yara, é o humor que ele tem. É uma história, de uma certa maneira, tragicômica, né? E a sequência das partes da palavra é importante, né? É uma tragédia que tem elementos de comicidade, né? E uma das coisas no clube que eu sempre tentei convencer as pessoas a escolherem os livros era justamente livros que fossem bem-humorados, né? Mas eu também reconheço que é uma tarefa muito difícil hoje em dia, né? Eu, de cabeça, eu consigo lembrar de um livro que me fez rir bastante, muito embora ele também tem elementos muito, muito trágicos, né? Que é o Vendido, do Paul Beatty, né? Inclusive, a gente vai ler ele esse E A ano. Vida pela Frente também. E A Vida pela Frente também. Lembrei de mais um. Do Romain Gary. Mas, assim, a gente conta nos dedos, né? Inclusive, me parece que é muito, infelizmente, muito trágico também que um dos grandes cômicos brasileiros, ele tá numa situação muito, muito ruim, que é o Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele tá muito mal, assim, ele tá perdendo a memória também, né? Os últimos relatos que eu vi dele é que parece que ele nem conversa mais tanto em português, né? Ele teve toda uma vivência nos Estados Unidos, então parece que ele está recuando nessa época, Isso né? acontece mesmo. E eu queria uma reflexão bastante solta sua sobre isso, né? O que acontece é que a gente tem uma dificuldade tão grande assim de tentar fazer humor, né? São os nossos temas. Antigamente também era difícil e a gente acha que antigamente tinha mais humor, mas será que tinha mesmo também? Essa dificuldade assim da gente conseguir tratar as coisas, eu não diria com leveza, porque todos esses exemplos que a gente deu foram de coisas muito trágicas, né? Mas assim, de tentar arrancar o riso das pessoas, né? O que será que acontece com a literatura que a gente tem? Que o riso nem sempre encontra lugar, né? Nossa, bom, primeiro assim, nossa, falando isso, assim, o nosso um dos, né, talvez claro, certamente um dos maiores e uma grande referência da literatura brasileira, o Machado de Assis, tem muito humor sempre. Um humor, mas eu acho assim, eu acho que tem no livro da Mariana e que talvez tenha, é um humor irônico, é uma coisa que também muito a ver com a ironia e que é uma coisa que você também tem que use com moderação mesmo, porque é difícil você, sabe, não cair numa coisa... É isso. Caricata, de repente. Caricata, exatamente. Outro daí eu pensando na dificuldade da escrita, né? Não sei
questões sociais ou mais gerais, faria. Outra, então, é difícil escrever isso porque você vai numa linha muito fina entre o ridículo e o sábio, ou o leve e o só bobo. A ironia também é muito difícil. E tem uma coisa assim, que a gente assim, precisa resistir à tentação das nossas gracinhas. Eu tenho, porque assim, eu tenho uma mania de fazer, eu gosto de fazer umas gracinhas, e daí eu corto, porque daí assim, tá bom, isso serve para conversa de salão, mas não serve talvez para literatura, pode gracinha não, né? Então, para você chegar a essa coisa é um pouco mais agora, eu não sei por que essa. Assim, imagina, por que, por que é tão difícil? Primeiro, talvez por causa disso, porque é formalmente difícil. Você não escorregar pro. Sabe? Você não escorregar para o clichê, não escorregar para o preconceito, não escorregar para a gracinha boba. Então é difícil. Primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que tem a ver um pouco com os tempos que estamos vivendo, assim, tipo, sei lá, né? Capitalismo tardio, tá muito ruim, guerra, fim do mundo, crise climática. Você não precisa escrever sobre esses assuntos necessariamente, mas eu acho que na hora que você vivendo isso, na hora que você está escrevendo, você acha que nem assim, não é sempre que dá para manter o bom humor, gente. Eu gosto de bom humor, tá? Mas nem sempre dá para manter, né? Agora, o que eu pessoalmente acho, por exemplo, o que eu gosto nisso nesse livro da Mariana, assim, eu não gosto de ser dramática. Eu não gosto dessa coisa dramática. Eu não gosto, provavelmente, assim, se uma literatura mais dramática de uma outra, né, sei lá, de um clássico, de outra época, tudo bem. Mas, assim, o dramático, no geral, assim, ser muito dramático, como estilo, eu não gosto. O cara tem que ser muito bom. A pessoa, a escritora, o escritor tem que ser muito bom para fazer isso bem. Do mesmo jeito que tem que ser muito bom para fazer humor, talvez, né? Mas e eu acho que o humor é legal para isso. Você sabe, pode estar assim mais pé no chão, porque a verdade é que a vida é assim, tudo bem, estamos, né? Estamos aí no fundo, quer dizer, no, no fundo do poço, acho que não, mas estamos aí, um monte de coisa, mas também, sabe? Tem uma hora ninguém aguenta ficar o tempo inteiro nessa coisa. E às vezes você pode fazer humor com poucas palavras, que nem no livro dela, eu vi humor, não sei se era a sua intenção ali, mas em alguns momentos, assim, aquela ironia, aquela coisa fina, muito refinada, tinha um quesinho de humor. E aí isso me pegava, sabe? Sem drama também, né? Rápido, assim. Eu acho que ajuda um pouco a gente entender um pouco essa diferença, é tentar rememorar o que os gregos diziam sobre a tragédia e sobre a comédia, né? A gente pensa, sempre liga a tragédia como o triste e a comédia como o riso. Mas, na verdade, a tragédia, ela tá mais conectada com esses elementos mais importantes do ponto de vista do mundo, da pessoa, etc. Então, a tragédia está sempre lidando com deuses, com o dever, né? Com o que o Deus quer que você faça, e aí você não faz e tem que sofrer uma punição, etc. E a comédia já é uma coisa mais comezinha, mais do cotidiano, né? Que não é que não deixa de ser sério, mas aquilo que aqui todos nós estamos colocados, né? Ao invés de, tipo, um eleito pelos deuses que tem que fazer tal coisa, né? E, inclusive, a peça do Chekhov, né? A Gaivota, ela é chamada de... O subtítulo, digamos assim, é uma comédia em 4 atos. E não é exatamente uma peça para você rir, né? Mas é uma peça que justamente lida com esse cotidiano, esse comezinho, digamos assim, É uma né? tragicomédia, só que é uma comédia trágica, não sei o que vem primeiro ali, tudo isso. Yara, então, somos um clube de leitura escrita. O Clube de Ficcionistas é um clube de leitura escrita, né? Então, a gente lê obras de ficção para entender como elas foram escritas e a gente melhorar o nosso próprio texto.
Você trabalha há muitos anos com a escrita e deve ter muitas indicações pra gente, para as pessoas que querem escrever, né? Então, gostaria de te pedir aqui algumas indicações de obras de ficção e de não ficção que possam ajudar as pessoas a ter esse olhar mesmo do que fazer e do que não fazer, do que evitar na escrita também. Ah, tá. Bom, eu, na verdade, toda vez que me pergunto, né, para escolher, citar tantos livros, É muito eu difícil. entro em crise, eu fico me sentindo, nossa, porque é aquela coisa, na verdade, é cortar, né? A gente fazer. O que eu não vou indicar, né? Pois eu falei assim, não, você quer indicar todos, daí como que eu vou fazer Ainda isso? bem que a Como gente eu vou pode falar de cortar? memória hoje, faz de conta que esqueceu. Não, na verdade, o que eu pensei quando eu vi que eu tinha que fazer isso? Eu usei assim, me ensinaram a fazer isso para fazer playlist de música, assim. Pega uma ou pega um tema e daí pensa nessa, daí as outras vão surgindo e daí vão meio por associação, alguma coisa que tenha a ver, para poder fazer essa escolha. Porque é isso, você tem que fazer uma escolha e tem que cortar, então qual é o critério? Por que isso? Por que não aquilo? Enfim, você pode fazer 1000 critérios. E, na verdade, eu gosto sempre, quando pego assim, de fazer as coisas que eu li mais recentemente também. Então, vou falar um pouco dos que eu li recentemente. E além de eu ter lido recentemente, que eu acho que tem a ver com um pouco com essa história, eu acho outras formas de falar de memória tal, né? E também pensei romance, conto, enfim. Daí esse daqui é um livro eu achei legal também fazer isso porque é um livro de uma tiragem pequena, né? De uma editora pequena, que é um livro de contos que chama Infelizes à Sua Maneira, do Lucas Verzola. Posso mostrar? Pode, que é incrível, Que porque diferente, e ele usa. O que ele faz? Ele usa fotos. Opa, eu saí do microfone agora. Ele usa fotos, eu não trouxe todos os livros, já explico aqui para você mostrar as capas, eu queria. Bom, enfim, ele usa fotos de família e ele cria histórias a partir dessas fotos, mas obviamente, como ele completa essa história, como ele completa aquela imagem que está faltando naquela foto da capa. Além de ser super bonito, né? Além de... então, assim, outra forma de também tratar a memória com narrativas curtas, usando personagens que existem, porque ele está nas fotos, é a tia, a prima, tal, que nem sei se são esses mesmos, mas não importa, mas são, né? E cria uma história. Então tem a ver até com as coisas que vocês me perguntaram. Como é que ele fala, imagina, né? Da família próxima. E é isso, né? Então ele cria um mosaico aí de personagens por meio de. Como se fosse, né, criando. Ou ele está falando com essa pessoa que está na foto que ele está descrevendo, ou ele está fazendo uma legenda. A foto é muito, muito interessante, a forma é interessante. Em narrativas curtas, isso me encanta um pouco, né? Quando você faz coisas realmente brevíssimas, você consegue falar um monte de coisa, é muito maravilhoso também. Então, pensei nesse, também pensando dessa coisa da memória. Tem um que eu lembrei também, que eu li recentemente, que eu lembrei por causa do livro da Mariana, e que está emprestado, então eu não trouxe para aqui para ele mostrar a capa, que é um livro que chama Ressuscitar Mamutes, da Silvana Taman. Eu acabei de ler, maravilhoso! É maravilhoso! Ele também fala muito disso. Ela fala, inclusive, uma coisa muito maravilhosa, que é assim, que lembrar, alguma coisa assim, ou a memória, é lembrar do futuro possível, é inventar futuros. Então, é muito isso que a gente estava conversando aqui também. Também tem uma história com a mãe e também tem outras histórias, enfim, com os mamutes ressuscitados, tudo assim. Ela usa um pouco essa metáfora dos mamutes também para trazer de volta o passado, para construir Exatamente. Porque ela imagina essa mãe também, assim. Foi outra que eu li num dia, que eu não aguentei, eu precisava entender aquilo.
E daí eu lembrei de outro, por causa de outra coisa, que não foi, tem um pouco de memória, mas tem pouco, que daí também essa coisa de você, ela, porque daí assim, é uma narrativa, não é só que não é não linear, tem alguns trabalhos com linguagem, eu gosto de ler livros também que tem essa coisa, alguma experimentação, não todos, assim, livro com experimentação, muita coisa fica assim, você lê, você fala, que saco, você percebe, é artificial, sim, e não chega a nada, tem coisa assim, mas tem muita coisa muito bem feita e a gente quer formas novas de ler e ouvir, né? E daí eu pensei, eu lembrei do Krakatoa, da Verona Stieg. Eu acabei de comprar também, não li ainda, mas está na lista. Que é um livro, olha que capa linda também. Que são narrativas curtas também? Não são, não é. É uma coisa... Isso é muito legal, porque ela é mais difícil de classificar, e eu também gosto disso. Eu ainda não li, mas seria um romance, não, acho que não mas ele é muito diferente, formalmente, ela faz muita coisa. E ela, os narradores, e daí eu gosto também, a voz, né? Quem é esse narrador? E daí a voz de cada narrador, de repente, o narrador é a água, é o fogo, é o vulcão X, é o vulcão Y. Então, esses elementos são os narradores, e ela faz um trabalho lindo de criar, cada um tem uma voz mesmo. Então, quando você vai lendo isso daí lendo como escritora, né? Não lendo só, enfim, ou como um jeito de ler, que acho que é o que vocês trabalham nos clubes de leituras, porque muda, né? Você fazendo clube de leitura, quem participa fala assim, mudou meu jeito de ler livro. Porque você não lê só como, você começa a perceber, então, voz de narrador, foco, essas coisas, enfim, que são os princípios da escrita, né? Então, esse livro, ela faz, imagina, da voz, qual é a voz sei lá, a voz do vento, a voz do ar, a voz da lava, a voz do vulcão Y, então, é muito interessante. E daí, falando, tem um livro que até, acho que você já entrevistou, que é sobre negócio de escrita, que eu acho que é muito bom, os 7 princípios do fazer literário. A escrita em movimento. A escrita em movimento. Os 7 princípios do fazer literário. Da Noemi, que é um livro recente, é um livro muito, eu gosto muito desse livro. Eu acabei de fazer, na verdade, uma mesa com a Noemi sobre isso, e, na verdade, a Noemi além de ser minha amiga de muitos anos, mais recente, que eu fazia tempo que eu não encontrava, mais ou menos recentemente, já há 7 anos, talvez 8, eu reencontrei e comecei a fazer o curso de escrita dela. Muitos desses contos do Tantra saíram de lá. Ela que fez a orelha, não foi? Eu vi. E assim, enfim, mas esse livro é muito bom como livro de escrita, porque ele realmente não é um manual, não faz regras, mas ele fala de princípios, e eu acho muito bom para quem quer escrever. Tem umas práticas ali, conforme você vai... E tem práticas também, mas também tem uma parte que é filosófica, né? O que é a escrita. Você sabe, a Noemi agora vai abrir a temporada do clube agora de 2025 com a gente. O primeiro encontro vai ser com ela. Ela vai falar sobre esse livro para as pessoas do clube, para recepcionar o pessoal para essa temporada. Olha que legal. Foi maravilhosa essa indicação. Que legal. Bom, Yara, muito obrigado pela sua participação. Foi uma conversa muito legal. Foi muito. E eu queria reforçar o convite para todo mundo que acompanha a gente, que assistam todos os vídeos que a gente disponibilizou, que compartilhem com as pessoas, né? Que comentem, que curtam também, levem a palavra do clube, a palavra da literatura para outras pessoas também. E mais uma vez, muito obrigado, e espero que a gente tenha uma outra oportunidade também de continuar com essa conversa. Obrigada, Yara, por ter topado vir falar com a gente. Fiquei muito feliz mesmo quando você aceitou o nosso convite. Bom, eu que agradeço, adorei, foi uma conversa ótima. É muito bom conversar sobre livros, e é muito bom ouvir sobre livros, por isso sigam o conselho do Fernando. Enfim, e se encontrar para discutir livros, isso que eu falei, essa coisa, quando você está num clube de leitura, conversando com outras pessoas, você descobre um outro jeito de ler e descobre outras coisas naquele livro que você já adorou,
Ou naquele livro que você não gostou tanto, você até às vezes relê, porque, peraí, nossa, eu não tinha visto isso, que bacana, tal. Ou quando falam do seu livro também, né, que nem vocês falaram agora, eu adoro, eu agradeço mesmo, porque E dá um assim... medo de falar, né? Não, eu assim, e assim, você fala assim, nossa, às vezes você fala, ah, que bom, funcionou, tal. Ou, nossa, que incrível, eu não tinha pensado nessa questão, assim, né, e não tem uma interpretação certa ou errada, né? Mas tem sempre, porque é isso, o livro é isso, depois ele não é mais meu, ele é de quem lê. E eu adorei as coisas que vocês falaram, obrigada. Que bom. Muito Então é obrigado, isso, Iana. muito obrigada. Obrigada.